A Natália Pazzi está agora direto de Brasília falando para a gente a respeito desse café da manhã que o presidente Jair Bolsonaro terá com lideranças do Congresso e onde o valor do auxílio emergencial deve ter o martelo batido. Bom dia, Natália. Oi, Thaís, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está aqui em frente ao Palácio da Alvorada, porque o presidente Jair Bolsonaro recebe em um café da manhã líderes da base aliada do governo para apresentar o programa Renda Brasil, que é esse que deve substituir o Bolsa Família, e também o novo valor do auxílio emergencial, que deve mesmo ficar em R$ 300 até dezembro. A gente lembra que Bolsonaro já se comprometeu em manter o pagamento do benefício até dezembro, mas em um valor inferior aos atuais R$ 600. Auxiliares da equipe econômica defendem mais 4 parcelas de R$ 300. Já o Renda Brasil, ele ainda não está pronto e vai depender da aprovação de medidas de corte de gastos pelo Congresso. Segundo algumas fontes do governo, esse projeto ele será detalhado e enviado ao Legislativo posteriormente. A gente segue aqui acompanhando e traz qualquer novidade ao longo da programação. Obrigada, Natália Pazzi, direto do Palácio da Alvorada em Brasília. A gente ouviu os passarinhos ao fundo. Cláudio Humberto, Felipe Vieira, a gente tem aqui duas questões bem diferentes, não é? A questão do auxílio emergencial, que vai ser definida para esse ano, e do que o governo está projetando para o ano que vem. Depois desse orçamento de emergência, de todas as medidas aqui discricionárias que foram tomadas ao longo desse ano, um déficit gigante pingando no horizonte de 800 bilhões. 800 bilhões. Se a gente olhar um pouquinho para trás, né, Felipe, né, Cláudio? Ali, por exemplo, na transição do governo Dilma para o governo Temer, naquele processo do impeachment, de muita efervescência política e de muita preocupação com a economia, o número assustador à época era de 170 bi. E a gente vai fechar o ano com 800. Bem, foi um ano diferente, foi um ano em que as coisas não poderiam ter sido feitas de outra forma. Agora, para o ano que vem, a página vai ter que ser virada e aí o governo vai ter que retomar a sua disciplina, porque senão o país quebra. E a gente paga a conta, e não é daqui 10, 20 anos, a gente paga daqui 1, 2, 3 anos, como já vimos acontecer com o governo Dilma Rousseff. É por isso que há uma incerteza muito grande a respeito do programa Renda Brasil, Pró-Brasil. Sabe-se lá que nome vai se dar ao programa, o nome é o menos relevante. O mais relevante é a quem ele vai atender e que custo ele vai ter e da onde vai sair. E acho que essas respostas ainda não foram achadas em consenso pelo governo federal, né, Cláudio? Exatamente. Essa é a questão. Se há uma certeza nisso tudo, é que haverá o programa Renda Brasil. Os programas de transferência de renda se revelaram vitoriosos no país, porque se trata, na verdade, de um esforço fiscal do governo, da população brasileira, né, como um todo, que é necessário, porque, afinal de contas, essa transferência de renda é para ajudar as pessoas, permitir as pessoas a simplesmente sobreviverem, né? É uma questão mesmo da vida. E esses programas de transferência de renda tem demonstrado a sua eficácia também do ponto de vista da movimentação da economia, né? Mantém as pessoas com o mínimo necessário, permite que elas façam circular esse dinheiro, alimentando o comércio, o pequeno comércio. No Nordeste, os efeitos dos programas de transferência de renda são muito positivos, né? E além do mais, o governo recupera boa parte desse dinheiro por meio da carga tributária que incide sobre sobre a sua utilização. Então, ninguém deve ter dúvida de que haverá o programa. O programa será talvez a volta dos R$ 300, é o que pretende o presidente Jair Bolsonaro. Esse café da manhã é um esforço que ele tem feito, e também o ministro Paulo Guedes, que decidiram fazer exatamente para evitar surpresas na Câmara, para que os deputados que não têm nenhuma responsabilidade de ir atrás do dinheiro, de buscar medidas para viabilizar o pagamento de um programa como esse, não caiam na tentação da demagogia e aí dobre isso, ou triplique, ou enfim, coloque num valor que seja insuportável para o governo. O governo está chegando no limite máximo que suportável.
para os cofres públicos. Agora, seria, né, uma belíssima oportunidade do Brasil promover uma reforma de Estado para valer, né? Uma reforma que diminuísse drasticamente o tamanho do Estado brasileiro, que diminuísse essa montanha de penduricalhos que tem nos salários, cargos que são desnecessários, órgãos públicos que são absolutamente dispensáveis, imprestáveis mesmo, né? A gente vê um aproveitamento oportunista do setor público, do erário, né? do Tesouro Nacional. Então estava na hora de uma reforma para valer, uma reforma de Estado digna desse nome, né? Mas eu estou, lamento dizer, entre os céticos. Eu não acredito que essas pessoas que estão aí, sobretudo no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, não vão permitir uma reforma de Estado minimamente razoável, como o Brasil precisa. Eles já avisaram, não cansam de avisar nos 3 poderes: tudo bem, vamos fazer uma reforma administrativa, mas não mexa no meu. Ou seja, a reforma só terá efeitos práticos daqui a muitos anos, quando os atuais funcionários forem aposentados, enfim, quando o meu, né, entre aspas, já tiver sido preservado, já tiver sido salvo. E o Brasil precisa de 800 bilhões agora. Como é que faz para gerar essa grana, né? Então, eu não acredito muito. No Poder Executivo tem ali uma intenção tem um ministro que não é do setor público, ele está no setor público, né, o ministro da Economia. Tem o presidente Jair Bolsonaro, que parece muito conscientizado da necessidade dessa reforma administrativa, uma reforma do Estado, e para por aí, né? Todo o restante da estrutura do Poder Executivo conspira pela preservação de todos os privilégios, regalias, etc. Você vê que até hoje nenhum dos 3 poderes nem sequer ameaçou discutir uma maneira de fazê-los pagar ou de fazê-los contribuir com a sua cota de sacrifício no enfrentamento dessa crise da pandemia, provocada pela pandemia do Covid-19. Bom, Cláudio, só para dizer o seguinte, para quem está te vendo no YouTube, a esperança está atrás de ti, tá? Vai passar, um dia passa tudo isso, né? Tem uma placa atrás do Cláudio Humberto lá com o vai passar. Mas, Cláudio, você tratou disso na tua coluna de hoje, né, no Diário do Poder, mostrando os penduricalhos. Os penduricalhos são uma vergonha nacional e a gente vê que a todo momento nós, da imprensa, falamos, né, da situação da Câmara dos Deputados, do Senado da República ser um congresso reformista. Não é. Está na Câmara, em alguma gaveta, né, de Rodrigo Maia, e você trata disso hoje, um projeto de Pedro Cunha Lima tentando exatamente acabar com os penduricalhos, que são uma vergonha. Quando a gente pega e diz que R$39 mil é o salário máximo de um servidor público federal, baseado no salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, e depois a gente vai olhar nas folhas de pagamento dos salários, nos tribunais de justiça superiores, nos tribunais de justiça dos estados, nas procuradorias, em diferentes órgãos do executivo, e ver que não é R$39 mil, que os penduricalhos jogam esses salários para faixa dos 70, 80, 100 mil reais. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo o país com esses penduricalhos todos, sem se tratar isso e escondendo isso em alguma gaveta. Alguém quer mudar? Quer. O deputado Pedro Cunha Lima já mostrou isso. Tem um projeto de lei nesse sentido. O Congresso está disposto a fazer isso? Não, porque vai acabar também com as mordomias deles, né? Os auxílios paletós, né? e auxílio moradia e tantos outros. É um absurdo que as pessoas nesse país continuem ainda imaginando, né, erroneamente, que o maior salário seja o de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que ele balize outros salários. 39 mil, o que seria um excelente salário para um ministro do Supremo Tribunal Federal, para qualquer servidor público, né? Mas não é a realidade. Muitos ganham pouco e poucos ganham muito, e nem tão poucos assim, ganham muito e acima do teto. E a gente não consegue mostrar isso porque também vários desses documentos estão em sigilo, Cláudio. É uma vergonha, é um absurdo, mas é o Brasil que a gente tem em pleno 2020. Nós entrevistamos o deputado Pedro Cunha Lima no Jornal Urgente no sábado e ele contou isso, exatamente o que o Felipe está falando.
ele, na elaboração, na construção dessa proposta de emenda constitucional que proíbe, que extingue de uma vez por todas essa questão esse truque, né, dos penduricários para multiplicar os vencimentos no serviço público, ele disse que, para construir isso, os argumentos, inclusive, ele tentou obter os números. Isso no Ministério na área de orçamento do Ministério da Economia, né? No Poder Judiciário, no próprio Poder Legislativo, e é um número secreto. Eles simplesmente escondem de todas as maneiras, com outras denominações, eles escondem exatamente quanto o cidadão, quanto eles recorrem ao bolso do cidadão para pagar esses penduricários. Simplesmente é um segredo, eles não contam para ninguém. De vez em quando vaza uma lista aí de salários, e aí a gente vê aí alguns tribunais de justiça com salários com remuneração mensal que vai a 500 mil reais, 400, com 400, 500 mil reais, né? Isso acontece no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um estado rico, como acontece, como eu vi, uma lista do estado de Sergipe, o sujeito lá recebendo 400, outros 500 mil reais. Assim, o que é que justifica isso? Né? A não ser como é que eu diria, uma ação malandra, para dizer o mínimo, né? Eu ia usar criminosa, mas uma ação malandra exatamente para criar pretextos e para meter a mão no dinheiro público. São essas pessoas que julgam os ladrões do dinheiro público, aqueles que recorrem às Odebrecht da vida para tirar dinheiro dos cidadãos. Eles simplesmente criam lá, inventam lá um atrasado, né, férias vencidas, inventam com alguma indenização por não sei o quê, e vai lá e tira dinheiro dos cofres públicos na maciota, como fez Cláudio, o presidente do Supremo Tribunal Federal agora no fim de semana. Você que conhece bem Brasília e você que tem uma excelente memória, tem alguém da iniciativa privada que ganhou Plano Verão, Plano Bresser, Collor 1, 2, não, mas eu não conheço ninguém, nenhuma categoria, né? Agora, a cada momento tem uma ação lá de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 10 anos, que alguém tinha esquecido lá. E essa ação gera milhões, bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos porque ela dá ganho de causa. E beneficia quem? Não é ninguém da iniciativa privada, não. A gente vê isso exatamente caindo nos salários, dos altos salários da República Brasileira, do funcionalismo público, principalmente o federal, que acaba recebendo esses planos porque tem ali todo um sistema muito bem feito, uma engrenagem muito bem feita de lobby dentro do judiciário brasileiro que consegue, com aquelas teses mais estapafúrdias muitas vezes, vencer lá as causas no judiciário e causar bilhões de prejuízos aos cofres públicos. Mas eles sempre conseguem. Eu não me lembro de ninguém que tenha conseguido, na iniciativa privada, rever o dinheiro desses planos econômicos onde houve perdas, então, para todo mundo. Porque se o plano econômico é para o país, ele atinge iniciativa privada e setor público. Mas o setor público consegue, na maioria das vezes, rever o dinheiro. Nós não recordo. E aí você tem essa decisão recente do Supremo dizendo que não existe irredutibilidade de salários. Não existe irredutibilidade de salários para quem? Para quem exatamente tem a estabilidade? A gente vê o que a gente está vendo hoje na iniciativa privada. Perda de vagas de trabalho, fechamento de pequenas e médias empresas, e uma redução da massa salarial também, né, e Felipe? Redução de salário de boa parte das pessoas, Mas isso é só para a iniciativa privada. O Supremo disse e o mesmo Supremo que referendou o projeto aprovado no Congresso, tratando da possibilidade de redução de salários na iniciativa privada. Esse mesmo Supremo, quando olha um caso, age de uma forma, quando olha outro diz que não pode, não há previsão legal disso. Que isso? Aliás, eu chamar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, viu, Cláudio, para participar aqui com a gente, pelo nosso WhatsApp, 11 999 048756. A Giovana Guedes está aqui com a gente no estúdio, recebendo todas as mensagens que os nossos ouvintes mandam, e são muitas. A Giovana tem muito trabalho todo dia, e acho que a pergunta é a seguinte: que país
será o Brasil depois da pandemia, não é? Porque como a gente passou aqui por um momento muito diferente, nunca tinha havido o que aconteceu, né? A gente teve um shutdown no país e no mundo. Parece que a gente aprende a conviver com isso, mas se a gente olha para trás, o que aconteceu foi maluco, não é? A gente basicamente fechou o país para balanço durante 2 ou 3 meses, foi retomando gradualmente, ainda está retomando, e a gente sabe que nesses momentos de ruptura, de grandes medidas drásticas, dessa vez forçada por uma questão da saúde, há também a possibilidade de que coisas diferentes aconteçam. O país vai sair melhor dessa pandemia? Vai ter aqui o clima e a oportunidade política de mexer naquelas questões que são as mais fundamentais? Ou vai sair pior, porque vai sair mais pobre, tendo gasto mais e sem resolver os seus problemas que a gente arrasta há décadas? Acho que é essa a grande questão. Não é uma discussão de balcão de padaria, que você fala sobre o tempo, sobre o novo patrocinador do Corinthians, e eu aqui como corintiana comemorando, mas é a discussão fundamental, porque no fundo é o que vai determinar como é que vai ser a nossa vida daqui para frente e as dos nossos filhos também, as crianças que tanto nos preocupam, né, Cláudio? Agora temos também eu não digo o que comemorar ainda, né? Nesse campo aí da retomada de atividades, né? É preciso ter muito cuidado. A gente tem dado aqui, tem refletido a preocupação que é generalizada com o comportamento do fim de semana em São Paulo, no Rio de Janeiro, de pessoas que lotaram as nossas praias, estavam autorizadas a isso, mas não estavam autorizadas a aglomerar, né? As pessoas até poderiam ir para a praia, mas tinha que evitar a aglomeração e, sobretudo, tinha que ter usado máscara. E muita gente não usou máscara. Por quê? Porque o vírus está aí, não acabou a pandemia. É ainda um problema que a gente precisa enfrentar, mas os números de agosto, né, eu acho que talvez as pessoas estejam percebendo isso, né, e não só pelas notícias. Está aí o governador de São Paulo anunciando o fechamento de mais um hospital de campanha, né, pela desnecessidade, digamos, dele, né. E de outro lado, a gente assiste também um balanço, né, que foi um balanço fechado ontem, dia 31 de agosto, mostrando que houve uma queda do número de infectados durante o mês de agosto, o que é um bom sinal, né? E, inclusive, pode marcar esse mês como sendo o mês da virada, do começo da virada da epidemia, da pandemia de coronavírus aqui no Brasil. O mês de agosto começou com 731 mil pessoas infectadas. 731 mil pessoas infectadas no início do mês. E chegou no pico a 818 mil. Mas acabou o mês com 689 mil. É muita gente, mas houve uma queda de 5,8% em relação ao início do mês e uma queda de 16% se você considerar o pico do mês, né? Aqueles 818 mil casos. A previsão dos especialistas é de que a tendência de queda das últimas 3 semanas seja mantida até a chegada da vacina. Mas para isso é preciso que todo mundo fique atento, continue observando as medidas de distanciamento e de precaução, né? Para evitar a disseminação do vírus ou para não permitir que ele retome com força, né? A média de óbitos pelo vírus despencou 19% em agosto, de 1.060 para 860, o menor número desde meados do mês de maio. Essa virada talvez possa vir a ser confirmada na segunda quinzena deste mês, quando os novos casos começaram, da segunda, estou vendo aqui os dados que eu acabei de receber, a segunda quinzena do mês de agosto, quando os novos casos começaram a ser superados pelo número de pessoas curadas. Então, hoje nós temos mais pessoas curadas do que casos ativos de coronavírus no Brasil, o que é muito positivo.